Venho solicitar o registro nos anais do Senado Federal de artigo que foi publicado hoje no Diário de Pernambuco, artigo de autoria do Dr. Marcos Roberto do B, que é diretor executivo da companhia Cone S.A. O artigo tem o seguinte título: Uma estratégia para Pernambuco. O passo inicial de uma estratégia de desenvolvimento é identificar o que deu certo. Para tanto, vale notar como certas regiões passaram a ser mundialmente reconhecidas por uma indústria ou atividade, como Hollywood com o cinema, o Vale do Silício com tecnologia, os relógios suíços, Cannes e seus eventos, Detroit com automóveis. Estudiosos dão a isso o nome de cluster, que é a reunião concentrada de empresas com características semelhantes, articuladas para atuar com eficiência e competitividade. O mais antigo e talvez primeiro cluster foi o da arte renascentista, em Florença, na Itália, que uniu as melhores matérias-primas e escolas, o capital do Banco dos Médici, e assim atraiu talentos como Michelangelo, Leonardo da Vinci, entre outros. Há pelo menos 6 anos, diz Marcos Roberto do B, venho estudando o tema dos clusters, em particular os logísticos. Visitei alguns países com esse propósito. Em Boston, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, onde o termo logística foi cunhado e evoluiu a partir da disciplina de transportes, conheci os integrantes do departamento que gerou o livro Logistics Clusters. É inspirador ver o que a parceria entre aquela academia e a região de Zaragoza, no nordeste da Espanha, foi capaz de produzir em benefícios econômicos e sociais, transformando a região numa referência logística mundial. Nessas viagens, diz Marcos Roberto, constatei em loco o ensinamento da turma do MIT, segundo o qual o setor de logística é menos suscetível à substituição externa por causa da tecnologia e da economia nos custos de transporte e distribuição. Além de poder substituir empregos obsoletos, como aconteceu na Califórnia há alguns anos, sem depender de uma indústria específica, os clusters logísticos são menos vulneráveis a um setor exclusivo. Nos Estados Unidos, os investidores só falam de estar on the right side of the internet, ou seja, de estar do lado certo do crescimento do varejo, do e-commerce, que neste caso é a logística. Pernambuco, diz Marcos Roberto, tem tradição em planos norteadores do desenvolvimento, tradição que remonta ao padre Lebré, o profeta de Suape, em 1955. Os governos que se sucederam desde então contribuíram para o avanço do complexo, mas não conseguiram ir muito além da ideia fundadora de Lebré. Mesmo que no ano 2000, outro importante porto tenha sido concebido, o Porto Digital. Imagino como deve ser difícil, em meio à grave crise atual, direcionar esforços para uma estratégia de desenvolvimento. Os problemas cotidianos consomem demais. É desanimadora a dependência de repasses federais e a capacidade restrita de investimentos. Por isso, Pernambuco carece hoje de uma nova estratégia que turbine suas vocações naturais, visando gerar prosperidade econômica de longo prazo. Assistimos, meses atrás, à mobilização em torno da instalação do hub da Latam no Nordeste. Foi uma iniciativa da companhia que ainda não se concretizou. Mas se o Estado estiver posicionado com uma estratégia de ser o hub logístico do Brasil, inclusive com o envolvimento da sociedade, essa lógica tem tudo para ser invertida.
pode-se buscar empresas proativamente e consolidar o cluster logístico, atraindo empreendedores, investimentos, novas empresas, capital intelectual e interesse político. E se, por exemplo, uma FedEx ou uma DHL mostrasse interesse em montar um hub aqui em Pernambuco, o cluster logístico iria se consolidar, pois uma empresa chama outras. E quando se tem projeto, os resultados chegam. Nos mês passado, diz Marcos Roberto, participei de reuniões na Universidade de Northwestern, em Chicago. Fiquei surpreso com um número. O plano estratégico da universidade visou captar 12 bilhões de reais em 5 anos. Há um ano da meta, atingir 84% do montante com recursos privados. Excelente resultado para uma universidade de 15 mil estudantes. Tenho certeza de que se pode fazer muito para um estado com o potencial de Pernambuco. Cada cluster que prospera em um ponto da terra é um exemplo a ser visto com atenção. Pernambuco precisa de um foco, de uma estratégia focada no cluster que melhor define a vocação de localização estratégica que possuímos. A logística com inovação, alavancando o potencial dos portos de Suape e o Porto Digital no Recife. O desenvolvimento econômico é a mais eficaz política social. E podemos nos tornar, encerra Marcos Roberto, um vale da logística inovadora que seja referência em toda a América Latina. Faço, portanto, senhor presidente, a solicitação de transcrição deste artigo publicado hoje nos anais do Senado Federal, que é uma contribuição para o debate sobre o futuro da economia em meu estado, no estado de Pernambuco. E queria trazer à tribuna desta casa, ainda no tempo que me resta, o debate que vem sendo travado já na Câmara dos Deputados e certamente chegará aqui ao Senado Federal, que é a necessidade da reforma da Previdência Social brasileira. Eu quero aqui saudar e elogiar a postura do presidente Michel Temer, homem do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, presidente de partido, parlamentar. Ele bem sabe que as propostas que chegam ao Congresso Nacional, elas aqui são debatidas, elas aqui são aprimoradas. A proposta da reforma da Previdência, que chegou aqui no Congresso Nacional, mereceu a avaliação crítica dos seus membros e dos partidos políticos que têm atuação nestas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Falo pelo meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, quando da chegada desta proposta, foi um dos primeiros a se levantar, colocando-se contra alguns pontos da reforma que era aqui apresentada. Notadamente, 3 pontos foram merecedores de críticas do Partido Socialista Brasileiro. A questão da reforma no que diz respeito aos trabalhadores rurais, que é um compromisso histórico, uma bandeira histórica do Partido Socialista Brasileiro, que tem como um dos seus grandes quadros, que foi o ex-governador Miguel Arraes, o primeiro a assinar o Acordo do Campo em Pernambuco para oferecer a perspectiva do valor de um salário mínimo para o trabalhador da cana na zona da mata do Estado. Portanto, nós não poderíamos concordar na elevação da idade do trabalhador rural, se equiparando a idade mínima de se aposentar ao trabalhador urbano. Portanto, fomos um dos primeiros, o Partido Socialista, a chamar a atenção para a necessidade de correção no que diz respeito à questão da aposentadoria rural. Por outro lado, aplaudimos a necessidade da contribuição ser feita pelo trabalhador rural para se evitar as fraudes, que sabidamente elas existem. Pessoas que se aposentam sem, de fato, terem vivido na roça, no sítio, não terem enfrentado a labuta na terra para poder merecer a aposentadoria especial do campo. Portanto,
eu quero aqui registrar que esse foi um dos pontos que o Partido Socialista Brasileiro se insurgiu e colocou de forma transparente a sua crítica e solicitou diretamente ao presidente da República que esse ponto pudesse ser alterado. O segundo aspecto da reforma da Previdência que aqui chegou diz respeito, sobretudo, aos benefícios de prestação continuada, aos benefícios do BPC, que nós não poderíamos aceitar a elevação da idade de 65 para 70 anos e também não poderíamos aceitar a desvinculação do valor do salário mínimo para esses benefícios. E terceiro, as regras de transição, que precisam e devem ser flexibilizadas para que não signifique a perda de direitos para aqueles que estão na expectativa de conquistar a sua aposentadoria. Portanto, eu quero hoje aqui registrar com alegria a decisão do presidente Michel Temer de autorizar o relator, o deputado Arthur Maia, de promover ajustes na proposta do governo. Além desses 3 pontos, 2 outros pontos deverão também ser alterados. Estamos na expectativa de poder conhecer a redação que será dada no sentido de aprimorar esses pontos, para que a gente possa, de fato, agilizar a votação da reforma da Previdência Social brasileira. Ninguém nega a necessidade desta reforma. A questão demográfica fala por si. Nós não podemos adiar a necessidade de reformar e ajustar a Previdência Social brasileira, para que ela possa ter sustentabilidade. Mas não podemos aceitar que essa reforma venha para surrupiar direitos, sobretudo dos mais vulneráveis, dos mais pobres. Eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte. Eu assinei, eu participei da definição da Constituinte Cidadã, da Constituição Cidadã, como definiu Ulisses Guimarães. E, portanto, nós não podemos abrir mão do arcabouço da Seguridade Social que foi implantada com o texto constitucional. Mas, por outro lado, é importante que a gente possa defender a coragem do presidente Michel Temer, mesmo num ambiente de muitas incertezas políticas, de dificuldades na área da economia. O presidente sabe que o seu dever como presidente do Brasil, nessa quadra que lhe foi reservada após o impeachment, sobretudo com a economia mergulhada na maior crise econômica da história do país, uma crise que levou à retração de quase 10 pontos percentuais da renda per capita dos brasileiros, que colocou na rua 13 milhões de pessoas e que a nossa economia ainda patina. Mas as medidas que estão sendo tomadas pela equipe econômica, com o aval e com a direção do presidente da República, já nos dá a esperança e a certeza de que esse ano de 2017 será o ano do início da recuperação da economia brasileira. Todos já acreditam que a economia voltará a crescer e, se Deus quiser, os empregos vão voltar a aparecer a partir do final do segundo semestre desse ano, para que todos possam ver o Brasil voltar a embalar o seu crescimento a partir de 2018. Mas para a economia voltar a crescer, é imperioso que se façam as reformas. E é por isso que nós não podemos negar a necessidade dessa reforma da Previdência, para que a gente possa dar sustentabilidade e equilíbrio às contas públicas. Semana passada, participei de um evento, senhor presidente, com o meu governador, com o governador Paulo Câmara, na cidade de Garanhuns, no interior, no agreste meridional de Pernambuco. E lá ele me dizia que em 2 anos de governo, ele conseguiu investir 2 bilhões e 800 milhões, mas que ele colocou 2 bilhões a cada ano. A cada ano ele botou 2 bilhões em 2015 e em 2016. 4 bilhões o Tesouro de Pernambuco colocou para poder zerar o déficit da Previdência Estadual. Ou seja, o dinheiro que poderia ir para a segurança, que poderia ir para a água, que poderia ir para a estrada, que poderia ir para a educação,
esse dinheiro está saindo do Tesouro do Estado para poder tapar o buraco da Previdência Social lá no estado de Pernambuco. E veja que Pernambuco é um dos estados mais equilibrados da Federação Brasileira. Pernambuco está de pé, não quebrou. Estados mais ricos como Rio, Minas, Rio Grande do Sul e agora existe uma informação dada pela Comissão Especial que estuda a recuperação fiscal dos estados brasileiros, tem mais 9 estados na fila de espera para poder contar com o apoio do governo federal para poder arrumar as suas contas. Portanto, o estado de Pernambuco está fazendo o seu dever de casa. Mas mesmo ele, que tem as contas equilibradas, que produziu superávit fiscal no ano passado, Pernambuco se ressente da crise econômica. Lá em Pernambuco são 500 mil desempregados. Isso tem puxado a economia para trás, isso tem gerado dificuldades para o equilíbrio das contas públicas. Pois bem, lá nós estamos botando mais dinheiro na Previdência Social do Estado do que dinheiro na ponta para os investimentos, para atender aos 9 milhões de pernambucanos. Por isso que essa reforma ela é bem-vinda, para poder acabar com privilégios, para poder corrigir os desvios de aposentadorias de políticos, de juízes, de promotores, de funcionários públicos. É isso de que se trata. E nós precisamos aqui defender a coragem do presidente Michel Temer de propor essa reforma e na base do diálogo, da interação com as bancadas, com os líderes partidários, com os presidentes de partido, está buscando construir um consenso que possa lhe dar o quórum necessário para que o Brasil possa fazer valer a aprovação da reforma da Previdência, que vai, sim, aquecer de forma definitiva os instrumentos da economia, para que o Brasil, mais rapidamente, possa recuperar os empregos e possa sonhar com a possibilidade e a perspectiva de um ano melhor do que os últimos 2 anos que nós tivemos, que só trouxe desassossego e intranquilidade para milhões de famílias brasileiras. Portanto, quero aqui, senhor presidente, registrar com alegria as iniciativas no campo político que vêm sendo lideradas pelo presidente Michel Temer e que deve estar culminando amanhã com a reunião de lideranças partidárias e com os deputados que integram a comissão especial que analisa a reforma da Previdência para apresentar as propostas de alteração que poderão atender às principais críticas que foram oferecidas ao projeto e, com isso, viabilizar uma aprovação que eu considero fundamental, importante para a retomada do desenvolvimento econômico do nosso país. Muito obrigado.